Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV, começando mais o Viver Bem, falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz então uma nova temática e com a ajuda de especialistas esclarecemos pontos importantes para que você tenha mais qualidade de vida e que ajude a multiplicar informação para todos os públicos. Então vamos lá a mais um tema. Bom, a tosse é uma resposta natural do nosso corpo para limpar as vias respiratórias e proteger os pulmões. Ela pode ser causada por uma variedade de fatores, desde uma simples irritação na garganta até condições mais complexas, como alérgicas ou infecções respiratórias. Embora muitas vezes seja apenas um sintoma passageiro, a tosse ela pode ser incômoda e até interferir nas atividades diárias. Então, para a gente entender as causas, como tratá-la, a gente convidou a otorrinolaringologista, a doutora Tayana Takemura, que é muito bem-vinda e que a gente agradece, porque em meio a esse caos, né, doutora? Vamos sentar, doutora, para a gente conversar? Em meio a esse clima tão ruim aqui da nossa cidade, né, esse período tão seco, de tanta fumaça, imagino que sua demanda esteja ainda maior. Então, agradecer a sua disponibilidade aqui conosco, viu, doutora? Obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar mais uma vez sobre as doenças respiratórias. O que é tosse, doutora? Então, a tosse ele é um reflexo da nossa via aérea, né, da nossa via respiratória, e ela é uma proteção também para os nossos pulmões, para corpos estranhos, vírus, bactérias, secreções, para que eles não entrem nos pulmões e levem a infecções. Então, ela não é uma doença, ela é realmente um sintoma de uma série de doenças que a gente pode ter. Quais são as causas mais comuns de tosse? Então, nessa época do ano, a gente tem a tosse mais intensa por causa desse clima, né, desse tempo seco, dos quadros virais, dos quadros alérgicos e irritativos. A gente tem também a asma, bronquite, as doenças respiratórias pulmonares crônicas, que é comum nos pacientes mais idosos. Então, tudo isso pode levar, além de outras doenças, se a tosse se tornar mais crônica, se ela passar de 3, 4 semanas, aí a gente já tem outras doenças para serem pesquisadas. Uhum. Que outros sintomas eles costumam acompanhar a tosse? Normalmente ela não vem sozinha, né? Isso, exato. Quando a gente pensa, por exemplo, agora, nessa época do ano, que a gente está tendo uma tosse mais seca por causa desse tempo seco. Geralmente a gente tem tosse seca, nariz entupido, nariz ressecado, garganta ressecada. Junto a isso, muitas vezes sangramento nasal. Então, nesse caso, a tosse está mais seca. Se a gente tem uma tosse produtiva, a gente já deve pensar em outras possibilidades, não essa tosse mais irritativa, alérgica. Uhum. Como que eu vou diferenciar uma tosse causada por uma infecção viral de uma tosse relacionada a alergias ou outros problemas respiratórios? Imagino que até para vocês seja difícil, porque não há um exame que vai ali, de fato, dar essa resposta, né, doutora? Exato. Então, a gente realmente não tem um exame. Então, o paciente vai trazer para a gente o que ele está sentindo. Por exemplo, nos quadros virais, que a tosse é muito comum. A gente tem os vírus levando ali uma inflamação da mucosa, a gente vai ter uma secreção clarinha, né? Então, tem uma coriza, tem obstrução nasal, pode ter uma febre ali nos primeiros 2, 3 dias, e aí a tosse vem junto. Então, a gente tem sintomas agudos relacionados a essa tosse. Quando a gente pensa nos quadros alérgicos, a gente já pensa em coceira, espirros, a gente pode ter junto essa tosse seca. Então, não tem febre nos casos alérgicos e irritativos, como, por exemplo, hoje, né, esses dias que a gente está tendo muita fumaça. Então, a gente não tem sintomas agudos de quadros virais. Normalmente é uma tosse mais alérgica mesmo. Ela é mais aquela famosa coceirinha que dá na garganta. Isso, coça a garganta, coça nariz entope, mas não tem febre, não tem coriza. Tá? Uhum. Como que a rinite pode desencadear ou agravar a tosse? Então, a rinite ela é uma inflamação da mucosa do nariz. Então, a gente tem uma inflamação da mucosa do nariz, tem uma inflamação muitas vezes associada da mucosa da garganta, da faringe, né? E aí a gente tende a ter o quê? Muitas vezes uma produção maior de secreção nasal e aí a gente tem um gotejamento nasal posterior, que a gente chama aquele catarro que às vezes não sai por aqui pela frente, ele desce lá pela garganta e fica gotejando, fazendo com que o paciente, por o reflexo de proteção daquele catarro que está gotejando aqui nessa região, venha a ter aquela tosse seca.
A sinusite ela é uma das condições que pode também provocar uma tosse persistente? Sim, também. Então, a sinusite com um mecanismo muito parecido da rinite, né? Só que a gente sabe que na sinusite a gente tem outros sintomas. A gente tem dor em face, a gente tem uma secreção mais amarela, mais esverdeada, a gente tem um nariz mais entupido. É muito comum nas crianças a sinusite estar associada à tosse seca e é porque também goteja aquela secreção lá para a garganta. Então, o gotejamento nasal, que a gente chama posterior, ele pode vir da rinite, da sinusite e levar à tosse. Existem, então, sinais que ajudam a identificar se uma tosse está relacionada à sinusite propriamente dita? Sim, então como eu falei, da rinite a gente tem coceira, espirro, na sinusite a gente já não tem isso, a gente já tem um quadro viral ou muitas vezes um quadro bacteriano associado. E aí nesses casos a gente vai ter uma secreção mais amarela esverdeada, aquela pessoa que quando baixa a cabeça para pegar algo dói, parece que o rosto vai cair. Então a gente tem esses sintomas, dor de cabeça, uma pressão, tudo isso são sintomas mais relacionados à sinusite. Tosse costuma durar quanto tempo, doutora? Então, a tosse que a gente não deve se preocupar tanto e ir ao médico é aquela tosse seca de início com um quadro viral, um quadro respiratório, uma gripe, um resfriado, que dura ali 7, 10, às vezes 15 dias e ela se mantém seca, não muda, que a gente fala o padrão da tosse. Ela não estava seca e se torna produtiva. Então, essa tosse mais seca que vem junto com o resfriado, a gente não deve se preocupar tanto e ir logo ao médico. Agora, uma tosse que está se tornando produtiva, uma tosse que vem com chiado, uma tosse com falta de ar, tosse com sangue, a gente deve se preocupar e o paciente deve realmente procurar um médico. Essa pergunta, acho que ela cabe muito bem para o momento, né? A questão da exposição prolongada à fumaça e à poeira. A gente, infelizmente, não tem como controlar essa situação, né? Porque já fugiu das nossas mãos, porque sabemos que existe um problema de queimadas característico deste período aqui na nossa região. Os órgãos de fiscalização não conseguem atender a toda a demanda e a gente está exposto a essa problemática. Não dá como eu comprar um ar só para mim e me manter ali na caixinha. Sim. E aí, doutora? Como que essa exposição prolongada à fumaça e à poeira, elas podem afetar o nosso sistema respiratório e causar tosse? O que eu posso fazer para evitar o adoecimento neste período? Então, realmente, quem mais sofre nesse período de seca e de queimadas são as nossas vias respiratórias. Superior, que é o nariz, é o primeiro contato, né, dos alérgenos, dos poluentes com o nosso organismo, é através do nosso nariz. Então, com isso, a gente tem um ressecamento de toda a mucosa respiratória, tanto superior quanto inferior. Então, esse ressecamento da mucosa, do muco, que é importante, que a gente tem que ter esse catarro fisiológico dentro do nariz, o catarro saudável que eu falo para os meus pacientes, ele acaba sendo quase que inexistente nessa época do ano. É por isso que a gente tem tanto ressecamento, por isso que a gente sofre tanto. Então, a gente fica mais suscetível a ficar com a mucosa mais irritada. Com isso, a gente acaba estando mais suscetível a quadros virais, quadros irritativos, alérgicos. O que podemos fazer, então? Quais medidas eu posso adotar para evitar o adoecimento ou a tosse propriamente dita alérgica neste período? Você vai saber as dicas, então, da doutora depois no intervalo, que é bem breve, então não saia daí. Já de volta com o nosso programa hoje falando sobre tosse, recebendo a doutora Tayana Takemura, que é otorrinolaringologista, para nos ajudar a entender um pouquinho sobre os diferentes quadros que podem estar associados à tosse. Só que neste período a gente tem um agravo aí das questões alérgicas devido à fumaça, ao clima seco na nossa região. Por isso, quero saber da doutora Tayana, o que eu posso fazer em casa para evitar a tosse, doutora? Então, vamos lá, nós temos algumas medidas, né? A primeira delas é a hidratação. Então, a gente precisa beber mais água nessa época do ano, tá? Então, pelo menos 2 litros de água por dia. E ter uma preocupação maior com os idosos, porque os idosos e as crianças, os extremos de idade, eles sofrem mais, então a gente deve ficar mais atento para eles beberem e ingerirem mais água. Então, esse é o primeiro, hidratação. A outra é a hidratação do nariz. Então, como que a gente hidrata o nariz? Fazendo a lavagem nasal. Então, a lavagem nasal, pelo menos 2 vezes ao dia, é bem importante nesse momento. Outra coisa que a gente deve fazer é evitar, na época, nesse período agora de
maior seca, maior fumaça, tá nas ruas durante, geralmente, entre as 11 e as 5 da tarde. Evitar esportes, atividades ao ar livre durante esse período, porque é um período que a gente vai ter mais poluentes, né? Vai estar mais exposto. Se possível, usar máscara. A máscara é um filtro, né? Então, ela vai proteger o nosso filtro que a gente tem fisiológico, que é o nosso nariz, então vai evitar que os alérgenos, que os poluentes da fumaça entrem no nosso nariz com mais facilidade, irritando, né? E o umidificador, toalha molhada, um balde de água perto de onde a gente vai estar, um ar-condicionado ali entre 23, 24, 25 graus, porque se é gelado demais, a gente ainda tem uma piora dos quadros, uma mudança brusca de temperatura quando a gente sai para o ambiente externo que vai estar mais quente. O umidificador, ele também tem algumas regrinhas de uso, né, doutora? Não é ligar e deixar ele ligado enquanto eu durmo direto a noite toda, né? Exatamente. Então, em relação ao umidificador, os pacientes perguntam com muita frequência no consultório: eu posso usar o umidificador? Posso usar direto o umidificador? Então, a gente tem que ter cuidado, porque o que o umidificador vai fazer? Ele vai deixar o ar que está muito seco mais úmido, né? Então, ele vai transformar a água em partículas que vão ser eliminadas ali no ambiente para deixar aquele ambiente mais agradável, mais úmido, já que a gente está com um período muito seco. Então, a gente deve utilizar quando a gente tem a umidade relativa do ar abaixo de 40%, tá? E aí a gente deve fazer uso dele mais ou menos de 3 a 4 horas, principalmente durante o período noturno, porque a gente vai ter um momento em que o ar vai ficando à noite, na madrugada, ele vai ficando mais úmido. Então, quando a gente acorda, se a gente olhar ali no celular, vai estar que a umidade do ar está 70, 60, às vezes 80. E aí, a umidade do ar, nesse momento, nessa porcentagem, não tem problema. A gente não precisa estar usando umidificador. Se a gente umidificar demais esse ambiente, prolifera fungo e faz mal para a nossa saúde também. Ventilador ou ar-condicionado? Essa é uma pergunta difícil. Normalmente, eu falo para os meus pacientes que depende. Depende de como você vai sentir, como a gente conversou, né? Tem pacientes que se sentem melhor com o ventilador, mas aí o ideal é que esse ventilador ele esteja virado para a parede, não direto para a pessoa, que esse ventilador fique numa área que esteja extremamente limpa, porque se tiver qualquer poeira, vai subir a poeira, a gente vai inalar e aí vai fazer mal, principalmente se você tiver uma rinite alérgica. Bom, agora a gente vai conhecer alguns remédios caseiros, né, que são excelentes para aliviar a tosse, tanto em adultos quanto em crianças. Eles não eliminam a necessidade de você consultar aí um especialista nos casos mais graves, mas a gente tem aí a alimentação também ao nosso dispor para minimizar os danos causados em diferentes quadros de tosse. Vamos ver? Como parar de tossir? 7 formas de acabar com a sua tosse antes dela acabar com você. Dá pra tossir de várias maneiras. Tem a tosse seca, tem a tosse com catarro, tem aquela que nunca mais acaba, que é aquela tosse de cachorro. E tem aquela que nem aviso dá, que é a tosse alérgica, sabe? E aparece de repente, em qualquer hora ou lugar. Então, para você não precisar passar por nenhum constrangimento e curar rapidinho a sua tosse, anota aí os remédios caseiros que você pode fazer. Se a sua tosse for seca, o melhor é o chá de gengibre com limão. Agora, se a sua tosse for aquela tosse com catarro, para curar ela rapidinho, você pode tomar o chá de canela com limão e cravo da Índia. Mas não se esquece que a principal solução para a sua tosse é beber muita água. A água fluidifica as secreções e facilita a sua saída, sabe? E ainda hidrata a garganta, tirando aquele arranhado ruim. Mas contra a tosse alérgica, que é aquela tosse seca e insistente, completamente irritante, é bom chá de tanchagem. É um sachê de folha de tanchagem e uma xícara de água, só isso. Mas se você está tossindo muito e prefere um xarope, o melhor é o xarope de agrião, limão e mel. E aí você vai precisar misturar mel, um maço de agrião e o suco de um limão. Mas agora, se você não gosta nem de chá, nem de xarope, tudo bem. A gente tem aqui mais 2 deliciosos sucos que vão te ajudar a combater essa tosse, que é o suco de abacaxi com hortelã, limão, água de coco e mel. Esse é bom. E tem também a limonada de morango com mel e própolis. Agora, se a sua tosse piora à noite, experimenta tomar um gole de água morna com mel antes de deitar, para ter certeza que a garganta não fica seca. E você também pode fazer o seguinte, deixar um balde de água dentro do quarto para umidificar o ambiente. E aí facilita a respiração e eu garanto que você vai dormir melhor. É importante que você saiba que mel e algumas ervas não devem ser dados a crianças com menos de 3 anos. Por isso, para curar a tosse do seu bebê ou da sua criança, anota aí 2 receitinhas que não tem contraindicação, que é o xarope de cenoura com açúcar e o chá de casca de cebola. Para fazer o xarope de cenoura é muito simples.
Basta fatiar a cenourinha, colocar num recipiente com o açúcar por cima e deixar marinando durante a noite na geladeira. E oferece então o caldinho em colherzinhas várias vezes ao dia para criança. E já o chá de casca de cebola é muito simples. A parte marrom da casca da cebola você coloca junto com meio litro de água fervente e deixa de molho. E aí quando esfriar você coa a casca e dá para a criança tomar 3 vezes ao dia. Um golinho só é suficiente, mas atenção! Se a tosse estiver presente por mais de 7 dias e não melhorar com remédios caseiros e estratégias naturais, é melhor ir no clínico geral para descobrir a causa. Além disso, se você tiver tosse com catarro verde, marrom ou com vestígios de sangue, se tiver febre e dor de garganta também, o melhor é buscar ajuda médica, porque a tosse nem sempre é causada por gripe, resfriado ou alergia. Ela também pode estar relacionada com alguma doença, por exemplo, que se nem suspeita, tipo refluxo, pneumonia, coqueluche e até mesmo problemas no coração. E nesse caso, você pode procurar um pneumologista ou até mesmo um cardiologista, se você estiver suspeitando disso. Bom, ali foram algumas dicas para você tentar implementar na sua casa, né, baseadas aí na alimentação. Então, quero agradecer à doutora Tayana por estar aqui com a gente, por nos ajudar a entender os diferentes quadros e também por deixar aí o recado. Passou de tantos dias, doutora, eu devo buscar o especialista. Quando devo buscar o especialista? A gente deve buscar um especialista passando de 7 a 10 dias, quando a tosse deixa de ser seca e fica produtiva, quando a gente tem uma tosse em conjunto, falta de ar, chiado no peito, principalmente se você é um paciente que já tem asma, bronquite, que já tem alguma doença pulmonar, né, crônica. E se você perceber qualquer sinal de alerta a mais, sangue na tosse ou outro sintoma mais agudo que deixe você debilitado, deve procurar um médico. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu, doutora? Obrigada também. Tá aí os contatos da doutora para quem quiser saber mais sobre o assunto, tá bom? E olha, não acabou ainda não, tá? Porque certos alimentos, como a gente viu, e bebidas, eles podem ajudar a acalmar a irritação, então, na garganta, da tosse, nas vias respiratórias. Depois do intervalo, a doutora Alcione Altini, que é nutricionista, vai nos dar dicas, então, por que certos alimentos eles têm esse poder de ajudar a minimizar esse tipo de sintoma. Intervalo rápido, já já a gente está de volta falando um pouquinho mais sobre este assunto. Muito bem, já de volta com o nosso programa falando sobre tosse e agora falando sobre a parte da alimentação. Como certos alimentos e bebidas podem ajudar a acalmar a irritação na garganta, reduzir a inflamação e fortalecer o sistema imunológico, contribuindo então para uma recuperação mais rápida e eficaz. Nesta busca por um alívio, é essencial a gente entender quais escolhas alimentares podem ser benéficas e como ajustá-las de maneira a complementar o seu tratamento. Então, para a gente saber como isso pode vir ao nosso favor, a gente convidou a doutora Alcione Altini, que é nutricionista, para nos ajudar a entender, então, certos alimentos sempre tem aquela história, né, doutora? Ai, faz o chazinho de tal coisa, o chazinho de tal coisa, porque vai ajudar na tosse. Tem alimentos que têm propriedades de acalmar, né, essa irritação da garganta e reduzir a tosse, né? Com certeza. Como no bloco anterior a doutora falou, a tosse, ela é um sintoma. Então, o corpo estando preparado, por exemplo, o sistema imunológico estando fortalecido, ele vai te responder de uma forma diferente, ele vai te responder de uma forma mais branda. A gente viu muito no vídeo questão de limão, a questão do gengibre, do mel. Esses 3 alimentos têm características específicas? Tem, mas é sempre bom a gente saber, por isso que sempre precisa-se de uma avaliação de um médico para saber qual é o tipo de tosse. Por exemplo, eu posso ter uma tosse produtiva, como a médica falou, eu posso ter uma tosse seca, eu posso ter uma tosse devido a um problema, por exemplo, que eu estou tendo um refluxo, então eu tenho que identificar o tipo desta tosse. O gengibre é ótimo, o mel também, o limão também, mas tem que saber o tipo e por que nós estamos tendo aquele reflexo que é a tosse.
Se eu der, por exemplo, um gengibre para um paciente que já tem uma inflamação gástrica, eu posso piorar isso. Então, essa identificação da tosse é muito importante para a gente saber o que vai aliviar, porque a gente vai ter alimentos que melhoram, mas pode ter alimentos que pioram ainda essa tosse. Numa tosse alérgica, doutora, você teria alguma dica? A tosse alérgica, ela está querendo expulsar aquele alergênico, que pode ser a poeira, pode ser a fumaça. Então, a hidratação é fundamental. As frutas, os legumes, eles são essenciais para isso. Então, na mucosa, no esôfago, a gente tem, como se fosse um catarro benéfico, como a doutora falou. Então, eu tenho que intensificar isso, eu tenho que lubrificar isso. Então, a melancia, a água, a laranja, limão, eles vão trazer este benefício. Porque toda vez que estamos doentes, num quadro de fraqueza, né? Se eu tenho uma tosse ali mais viral, por exemplo, tem aquela sensação de corpo abatido, sempre se fala, hidratar bastante, tomar, por exemplo, bastante água de coco. De que forma que ela vai ajudar? Porque ela vai te hidratar, te hidratando é como se ela lubrificasse esse muco, essa mucosa, e isso vai trazer esse conforto. Assim como a gente tem alimentos que pioram isso. Por exemplo, todo alimento que é rico em proteína, ela pode desencadear essa tosse. E dentro disso a gente tem aí o leite, o queijo, que pode piorar esta tosse seca. Por quê? Porque eles são ricos em proteína e geralmente a proteína é alergênica. Quadros virais, né? As gripes, por exemplo. Muito se fala no chazinho de alho, de limão, de cebola. Eles têm alguma propriedade específica? Eles têm esse efeito bactericida, então eles trazem esse conforto. Então o alho, a cebola, ele tem princípios bioativos que vão te aliviar. Então nesse caso seria benéfico, mas se esse paciente tivesse o refluxo, não seria benéfico. Porque muito se fala também na ingestão de maçã, para manter essa qualidade das nossas cordas vocais, doutora? A maçã, ela tem esse benefício de fazer como se fosse a limpeza desse nosso canal, que é o esôfago. Então, a maçã, ela faz essa limpeza que também traz esse benefício. Gargarejo com água morna e sal. A água morna e sal, tem alguns estudos que falam que ela desidrata a bactéria. Então, se eu tenho já aí um início, a garganta irritada por bactéria, ela vai te trazer esse alívio. Você tem alguma diquinha, doutora, alguma receitinha que sempre é infalível, por exemplo, na sua casa? Eu gosto muito do chá do orégano, porque o orégano é um poderoso antioxidante e ele também é antibactericida, ele também vai acalmar esta inflamação. Então, o chá do orégano, além de outras propriedades, ele traz essa calmaria, vamos dizer, para essa garganta irritada. E ele também combate, por exemplo, algumas bactérias, alguns fungos, traz esse benefício. E, por exemplo, frutas ricas em água, como a melancia, melão, laranja, é muito bom. Além de ser rico em vitamina C, de hidratação, eles também têm polifenóis, eles têm antioxidantes que traz essa melhora para o corpo todo, porque ele vai trazer um benefício junto ao sistema imunológico. Gostei da dica, doutora. Vamos levar essa dica para o nosso Câmera Mais também, para o quadro Saúde à Mesa. Quero você ensinando a fazer a receitinha do chá de orégano. Exatamente, porque o chá do orégano, ele tem essa capacidade de ser antioxidante. Ele combate, por exemplo, é bom para quem tem colesterol alto, para quem tem tudo isso. Então, o chá do orégano é um poderoso antioxidante. E você não precisa usar só na forma de chá, você pode usar na alimentação no dia a dia. Quem quiser saber mais dicas, doutora, como pode te encontrar? Você pode entrar no Alce Altini e pode entrar em contato comigo.
no meu telefone. Muito bem, vamos falar mais deste assunto também no Câmara, pode ser? Vamos falar mais. Agradeço a sua participação mais uma vez conosco, viu, doutora? É sempre um prazer estar aqui. Daí, esse foi o nosso Viver Bem, hoje falando sobre tosse e como a alimentação também pode ajudar, enfim, né? São várias medidas, várias vertentes da temática que a gente está trazendo para você, porque infelizmente estamos aí nesse período tão difícil aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, em Porto Velho, né? Então, mais uma vez, vamos criar conscientização sobre as queimadas, evitar, presenciando algum tipo de ato criminoso como esse, busque denunciar, busque a SEMA para fazer as denúncias. A gente só não pode ficar de mãos atadas diante deste quadro. Por aqui a gente encerra, mas sábado que vem a gente está de volta, tá? Tchau, gente. Ótimo fim de semana.